Olá, amigos e amigas, eu me dirijo a vocês mais uma vez para me solidarizar com as vítimas dessa pandemia, as vítimas fatais, me solidarizar com a família dessas vítimas fatais e principalmente com as pessoas que foram contaminadas e que conseguiram se recuperar e aquelas até mesmo que têm aí esses efeitos colaterais do Covid longo, como temos visto aqui na Europa. Mas existe uma luz no fim do túnel com a aquisição de 100 milhões de doses da vacina Pfizer pelo governo brasileiro. Isso nos dá uma esperança, isso nos dá uma certa credibilidade que nós vamos sair dessa tragédia mundial que fomos pegos de surpresa no ano passado. Então, eu acredito que temos que inverter, né, essa tragédia e virarmos esse jogo e ganharmos essa guerra. Né? Essa guerra foi iniciada com a contaminação mundial através de um vírus, todos aqui sabem, não vou me permitir a falar para não ser aí alvo de algum tipo de censura. Mas eu quero também registrar aqui a importância do trabalho do ministro da Justiça, Anderson Torres, do trabalho do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Mairino, do trabalho, em especial, do trabalho do delegado de Polícia Federal, Dr. Bernardo Guidali Amaral, ao solicitar, por dever de ofício, a investigação contra um juiz da Suprema Corte, que eu não preciso aqui também afirmar o nome. Essa investigação solicitada, ela advém de uma delação do ex-governador do Rio de Janeiro, que se encontra cumprindo pena, Sérgio Cabral, que revelou aí praticamente o lodaçal no judiciário brasileiro e principalmente nas cortes superiores de justiça e na Suprema Corte. Então é muito grave, é muito sério, é histórica essa investigação e aguardamos que seja uma investigação conduzida com a máxima isenção, porque os dados são lá, os dados são fáceis de serem detectados, uma vez que o governador falou e acusou um juiz da Suprema Corte, é extremamente grave, e a partir daí, esses dados eles têm que ser confirmados com quebra de sigilo bancário, com quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, cruzamento de dados, que aí nós vamos obter, evidente, oitiva de testemunhas, e aí nós vamos obter o resultado final dessa investigação, que deveria ter, sim, também um acompanhamento de uma comissão especial do Congresso Nacional partindo do Senado Federal. É dever do Senado Federal acompanhar essa investigação, uma vez que os juízes da Suprema Corte do Brasil, eles são submetidos a uma sabatina e a uma aprovação do Senado Federal após a nomeação final da presidência da República. Mas o que vai possivelmente acontecer já vai, na minha experiência, né, com a minha experiência que eu tenho, vai ser contestada a abertura dessa investigação, logo pelos os juristas de plantão, os jurisconsultos de plantão, os advogados de plantão, que são os mesmos que tentam desqualificar as grandes operações que a Polícia Federal fez ao longo desses anos e realmente estão no dever deles, né, de desqualificar para defender, né, isso é dever do exercício da advocacia, mas são os mesmos. Então, não precisa aqui nem citar os nomes, basta vocês acompanharem os noticiários nas próximas semanas e vocês vão verificar. E também é muito difícil a investigação dessa chegar ao final
com resultado positivo, porque a estrutura do sistema com muito poder e muito dinheiro no Brasil é muito grande. Então, esse sistema ainda ele está intacto, ele está inabalável. Então, esse sistema ele vai atuar, já deve estar atuando nos bastidores de uma maneira muito forte, mas muito forte mesmo, e vai tentar anular essa delação do ex-governador Sérgio Cabral, acusando-lhe, inclusive, com várias qualificações e impropérios, para tentar desqualificar a sua verdade nesse depoimento que ele prestou à Justiça Brasileira, ao juiz federal lá no Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal, aos meus colegas da Polícia Federal, e isso é o papel que a defesa vai fazer, né? E como fizeram no depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Então, dificilmente se chega a um final positivo, mas já é um bom sinal da proposição de abertura de uma investigação, que no passado era praticamente impossível. Não poderia nem se falar em investigar ministros e juízes da Suprema Corte. Nós, na Polícia Federal, chegamos a fazer algumas investigações, algumas operações que colocamos na prisão alguns desembargadores federais, juízes do Superior Tribunal de Justiça, mas da Suprema Corte intactos, intocáveis, por razões óbvias, porque é a última instância da justiça brasileira. Então, como é que um juiz da Suprema Corte que praticamente transita em uma grande operação da Polícia Federal vai ser investigado? É praticamente impossível. Eu tive experiência já nesse cenário e nós ficamos aí no meio do caminho. Então, o colega Bernardo, o delegado Bernardo, merece toda a nossa solidariedade. Expressões contra ele, a partir do momento que ele despachou essa investigação e solicitando a abertura de investigação, a pressão contra esse colega é gigantesca, pressões internas, que mesmo até o diretor-geral da Polícia Federal vai sofrer de forma direta ou indireta a mesma pressão, e a mesma pressão vai recair também sobre o ministro da Justiça, Anderson Torres. E também, revelando a vocês aqui que tanto o ministro da Justiça, Anderson Torres, como o delegado da Polícia Federal, Paulo Mairino, eles prestaram solidariedade à Operação Satyagraha. Existe um documento, um abaixo-assinado de delegados que apoiam, na época, o doutor juiz federal Fausto De Santis e a mim e a minha equipe. Então, é um documento, é um manifesto de delegados da Polícia Federal. Foram praticamente 200 todos representantes de instituições policiais, Ministério Público, Justiça Federal. Só da Polícia Federal tem 236 assinaturas, né? Todos os líderes de associações, né, de delegados, agentes, assinaram. E esses delegados, dentre os delegados que assinaram aqui, está a assinatura do nosso atual ministro da Justiça, doutor Anderson Torres, e também do colega delegado, hoje diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Mairino. Eu vou até aqui reproduzir, né, o abaixo-assinado, o manifesto que esses colegas, na época, assinaram. Nós, delegados da Polícia Federal, em relação aos fatos decorrentes da Operação Satyagraha, manifestamos nossa solidariedade e público apoio aos que lutam pela dignidade do Estado e de seus servidores, pelo fim da impunidade,
pelo respeito à sociedade, ao devido processo legal, à concretização de garantias e prerrogativas para atuação independente e eficiente na investigação policial, pela valorização do trabalho técnico e imparcial do juiz Fausto de Santos, do procurador da República Rodrigo de Grandes, dos delegados de Polícia Federal Carlos Eduardo Pellegrini Magro, Karina Murakami Souza, Protógenes Pinheiro de Queiroz e Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira. Eu só tenho a agradecer esse documento histórico, né, que os meus colegas delegados da Polícia Federal realizaram no ano de 2008. Muito obrigado e estou aberto ao debate aí para conversar com vocês toda semana. Saúde e paz.